Pessoal, já vou dar início, começando a gravar a partir de agora. Eu vou usar hoje a apostila para a gente poder acompanhar a nossa aula. Tá com meu nome. Tá. O próximo assunto nosso é medição de grandezas, símbolos e unidades. Hoje será mais uma aula teórica, não vai ter cálculo, tá? A gente vai comentar um pouquinho a respeito de grandeza e da evolução dos padrões de medição de grandeza durante a nossa história. Não é todo mundo que conhece. E também eu não vou entrar em maiores detalhes, não. Vou falar só o que é mais importante para a gente trabalhar, tá? Na área nossa de química, nós temos uma grande influência do sistema imperial inglês, também do sistema francês, que é mais conhecido como sistema CGS, que são sistemas utilizados antes do Sistema Internacional de Unidades. Então, para início de conversa, a gente tem que lembrar o que é grandeza. Nós já tivemos aula a respeito de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. Depois entramos em regra de 3, que continua falando, né, usando esse conceito de grandeza. E agora a gente vai para a medição e dos símbolos utilizados das grandezas. Para iniciar esse assunto, é importante lembrar que grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, que consegue mensurar, né? Então, nós podemos pegar como exemplo, né, a altura de uma pessoa. Como é que eu sei que uma pessoa é alta ou que uma pessoa é baixa? A gente geralmente, né, tem um padrão, né, um padrão de altura. O brasileiro mede 1,70 m. Então, quem tiver 1,80 m é alto, quem tiver 1,60 m é baixo. Então, eu vou pegar o meu padrão, né, o padrão que eu acho que é normal, no caso aí 1,70 m. Questão aí de peso. Quando eu vou considerar que uma pessoa é gorda ou quando uma pessoa é magra? Uma pessoa normalmente, né, se for homem, deve ter aí uns 70 quilos. Se for mulher, uns 60, 50, dependendo da estatura. Então, um homem com 100 quilos já é considerado gordo. Se tiver 50 quilos, é magro demais. Para eu conseguir fazer comparação, né, fazer a medição da grandeza, eu vou precisar sempre ter um padrão, ou seja, fazer a comparação dessa grandeza com outra da mesma espécie. Assim a gente faz para todo tipo de situação que é possível medir. Aqui na apostila, ele pega o padrão de comprimento metro. Né? O metro ele foi criado lá para o século XIX, né? Foi desenvolvido que o padrão para o metro ia ser uma barra de platina. Essa barra de platina tinha um tamanho específico, era feita 90% de platina, 10% de irídio, então ela praticamente não tinha dilatação, sempre permanecia do mesmo tamanho. Só que perfeito não é. Então tinha sempre um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dependendo da temperatura. Aí resolveram fixar mais à frente que essa barra ela valia 1 metro se fosse medido o tamanho dela na temperatura de 0 grau, que é a temperatura de fusão do gelo. Como isso também não é perfeito, né, porque a temperatura de 0 grau, o gelo ele vai fundir a 0 grau só se estiver no nível do mar, né, porque se estiver numa montanha, já o gelo ele não se funde a zero, ele tem uma pequena variação por causa da mudança de pressão. E aí, devido a essas pequenas inconsistências, resolveram mais à frente, agora já no século XX, definir que o metro ele é uma fração da velocidade da luz. Como a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo, resolveu se estabelecer que, né, o metro é 1 dividido por
mais ou menos 300 mil, que se refere à velocidade da luz. Aí, hoje tem esse padrão, tem uma comparação do metro, já comparado com a radiação estelar, de quanto que a luz, a estrela tal, no caso do Sol, né, demora para percorrer tanto tempo. A busca é por um padrão que seja o mais fiel possível. Mas voltando de novo à questão da barra, né, a barra tem 1 metro, aquela barra padrão. Até hoje está lá na França, no museu lá. Essa barra, né, exige submúltiplos. Você pode subdividir a barra em várias unidades, que nós temos aí o mais conhecido é o centímetro, que nós usamos a régua. A régua tem aqui, né, essas marcações. Cada marcação de número é centímetro. Entre um centímetro e outro, nós temos vários risquinhos que são os milímetros. E se eu pegar para medir medidas maiores, né, pegar a barra de metro, medir 5 vezes a barra, são 5 metros. E aí a gente faz as medições por comparação. A comparação sempre tomando um padrão, tá? Aí vem o Sistema Internacional de Unidade. Esse Sistema Internacional de Unidades ele foi criado nos anos 60, né, do século passado. Ele é recente, tem um pouco mais de 70 anos, 60 anos agora, não está fazendo em 2020. Por que criaram o Sistema Internacional? Porque o mundo começou a se comunicar globalmente, né? A questão da globalização, e as nações industrializadas, para vender os seus produtos, elas precisaram entrar em um consenso, porque a Inglaterra, que é o primeiro país industrial do mundo, eles têm o sistema deles até hoje, né, que criou moda no resto do planeta. Por exemplo, a televisão a gente compra em polegada. O cara que é surfista, a prancha dele é medida em pé. O camarada tem um barquinho, né, a velocidade do barco é medida em milha por hora. Então, essas medições, né, de polegada, de pé, de milha, de jarda, também medida de peso. Né, o cara vai medir lá o ouro é vendido nos Estados Unidos por onça, né, que em inglês é once, traduzido para o português como onça, mas tem nada a ver com onça. Mas é uma medida que eles usam lá. Tá? E se a gente voltar mais no tempo ainda, né, no tempo bíblico, né, a gente lê lá em Gênesis que Noé, que construiu a arca, ele mediu a arca em côvado. Que raio que é aquilo côvado? Diz que é a medida da ponta do dedo até a pontinha aqui do cotovelo, mais ou menos meio metro. Então, essas medidas, elas existiam, né, com valores diferentes em lugares diferentes. Então, a Inglaterra criou esse sistema, né, diz que a polegada era o tamanho do dedo do rei da época, que mandou colocar. Aí veio outro rei e falou, não quero que meça em polegada, mas quero que mede o meu pé. Aí começou a medir em pé, então cada um criava um sistema. Aí a França, na Revolução Francesa, criou um sistema decimal, baseado em grama para massa, centímetro para comprimento e segundo para tempo. Esse sistema francês, conhecido como CGS, também é muito usado ainda nos dias de hoje, tá? Nas indústrias, nos equipamentos industriais, porque a França sempre foi uma grande rival da Inglaterra na época da colônia, né? A Inglaterra tinha colônias no mundo inteiro, né? E um orgulho do Império Inglês era dizer que o sol nunca se punha sobre as terras da Inglaterra, porque em qualquer lugar do mundo tinha algum lugar que pertencia à Inglaterra. A França, por sua vez, para não ficar atrás, também começou a conquistar vários lugares no mundo, na Ásia, na África, aqui nas Américas. Né? Nós temos até hoje a Guiana Francesa, que faz divisa com o Brasil. E o Brasil, inclusive, foi muito influenciado pelos franceses, porque na época da formação das universidades aqui no Brasil, Universidade de São Paulo, universidades federais, Rio de Janeiro e também de outros lugares, a formação dos professores eram franceses. Tanto que na época da ditadura, a língua que aprendia nas escolas aqui do Brasil era francês.
né? A minha mãe, minhas tias, não aprenderam a falar inglês na escola, elas aprenderam a falar francês, com biquinho e tudo, né? Pitsui e outras coisas. Esse sistema francês, né? Ele ainda é usado em várias empresas, né? Que tem influência ainda francesa. Então nós temos o sistema inglês de unidade, que é o sistema imperial, e o sistema CGS de influência francesa. Esses dois sistemas eles existiam antes do internacional. Depois se resolveu fazer um acordo entre as nações industrializadas do mundo, França, Inglaterra, Estados Unidos e Japão, e criar aí um sistema que é padrão hoje no mundo inteiro, que é o Sistema Internacional de Unidade. Esse sistema ele se baseia, né, nas grandezas de base, que é o tempo, massa, comprimento, temperatura, quantidade de substância, corrente elétrica e intensidade luminosa. O tempo, o padrão é o segundo, a massa é o quilograma, o comprimento é metro, a temperatura é medida em Kelvin, a quantidade de substância é mol, que nós usamos em química, a corrente elétrica é ampere e a intensidade luminosa é candeia. Aí nós temos grandezas derivadas, que mistura essas grandezas anteriores. A força é medida em Newton, a velocidade é metros por segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado, o volume metro cúbico. E aí tem outras, mas essas são as principais. Aí existem unidades que a gente usa fora, né? Usamos unidades no nosso dia a dia que não estão padronizadas aí no sistema internacional. O tempo é segundo, simbolizado por S, não admite aí plural, mas nós temos também o minuto, a hora, que a gente usa diariamente, né? Aí vem a medida aqui de massa. Espera aí, pessoal, deixa eu só mexer aqui o negócio, que eu não vou ter o controle. Então, a forma de escrever o segundo, ou você escreve por extenso, né? 60 segundos, ou escreve 60S. Não é errado fazer a abreviação 60 segs, 60 segs. Isso aí não é aceito. A massa, a unidade de massa no sistema internacional é o quilograma e escreve-se em português com Q de queijo, tá? Mas o símbolo é com K de ok. E o quilo é um gênero masculino. Nós, como o quilo é o padrão, né? A grama, melhor, já falei errado. O grama é derivado do quilo. Quilo é masculino, então grama também é masculino. Por isso, a gente, quando vai fazer um pedido, né, no mercado, hoje os mercados grandes não tem mais isso, mas os mercados menores ainda tem. Você vai lá pedir farinha granel, coloca aí 200 gramas de farinha. Uma coisa que se compra no mercado grandes ainda é frios. Me dá 300 gramas de mortadela, 300 gramas de mozzarella. Se falar 200 gramas, está falando errado. E por que está errado? Porque o padrão de massa é o quilograma é o nome masculino. Lembrando que a grafia correta no português é o quilograma com Q de queijo. Escrever quilograma com K está errado, porém a simbologia é KG, K com K de ok. E outras unidades que a gente usa para massa, que nem tonelada, o símbolo é T, só T, não é tom. E a libra é LB, não é LB maiúsculo, LB minúsculo, e não coloca mais letras, nem LBRS, é só LB. A unidade de comprimento é o metro, né, o padrão no sistema internacional. Se escreve ou por extenso, 50 metros, ou 50 m,
não admite plural, então não posso escrever 50 Ms ou MTS, isso está errado. E as relações de comprimento comum são 1 quilômetro tem 1000 metros, 1 metro 6 centímetros, centímetro 10 milímetros e 1 milímetro 0,001 metro. Ou seja, é a milionésima parte de 1 metro. Outras unidades de comprimento usadas nos sistemas métricos nos Estados Unidos, na América da América ou na Inglaterra, e também em outros países de língua inglesa, né? É a polegada, o pé, a jarda e a milha, o que eu já tinha falado aqui de início. Tá? A polegada, mudando para o nosso sistema, né? A polegada em inglês, o símbolo é in, que vem de inches, né? Que é, o nome da polegada lá na Inglaterra é inch, aí o símbolo é in. 1 polegada equivale a 2,54 metros. Aqui está errado, não colocava direito. É 2,54 centímetros, que equivale a 0,0254 metros. Um pé, que é foot, se for um só, e feet, se for mais de um, né, no plural, equivale a 30,48 centímetros ou 0,3048 metros. A jarda, que é YD, o símbolo, equivale a 91,44 centímetros ou 0,9, faltou a vírgula aqui, tá? Que tiver apostila, acrescenta 0,9144 metros. E a milha equivale a um pouco mais de 1,5 km, é 1.690 metros. O volume... Professor, Oi. uma correção que o senhor falou sobre polegada aqui, que o número estava colocado errado. Tem como o senhor repetir, por favor, só para eu corrigir Sim, aqui no meu senhor. artigo? Aqui o número aqui em centímetro está 2,4. Na verdade, é 2,54. Ok, obrigado, professor. Maravilha. E aqui na jarda está faltando vírgula no metro aqui, tá? É 0,9144. Ok, obrigado. A unidade de volume no sistema internacional é metro cúbico, não admite plural. Então, você escreve por extenso, escreve o símbolo. Exemplo, 20 metros cúbicos ou 20 m elevado ao cubo. Não pode escrever MC, não pode escrever MTS elevado ao cubo, MC maiúsculo, tudo errado. Tá? Centímetro cúbico é o mesmo esquema. Ou você escreve por extenso ou o símbolo CM elevado ao cubo. Não se escreve CC, CC com ponto, CTM. Está tudo errado isso aqui. E aí vem a interpretação, pessoal. Às vezes é difícil a gente entender, né? Especialmente quem não mexe com medidas, para entender o quanto é um metro cúbico. Um metro cúbico é uma caixa de água padrão. Aqui vem o exemplo aqui numa caixinha azul. Um metro cúbico significa é um espaço que tem 1 metro de largura, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura. Né? 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, 1 metro de altura. Se eu tiver esse espaço fechadinho e for colocar, por exemplo, 1 litro de leite dentro, eu vou conseguir botar 1000 litros de leite aí dentro. É bastante, né? Então, uma medida de capacidade, de espaço, de volume. Aí, ele também tem unidades derivadas. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Para ir mudando de uma para outra, vai multiplicando de quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, multiplica por 1000 e descendo vai multiplicando por 1000. Fazendo ao contrário, divide por 1000, tá? As conversões. Nessa atividade de hoje, eu não coloquei nenhum exercício de cálculo, acho que eu coloquei só 1 ou 2 testes, né, que envolvem um pouco de conta, mas a maioria das questões de hoje não envolve cálculo.
é só a parte teórica. Então, outras unidades que são muito usadas para medir volume, só que não está no sistema internacional, é o litro e o mililitro. A gente usa isso aí na química bastante por causa dos volumes que a gente mede no laboratório. Então, o litro, o símbolo dele é L maiúsculo, ou pode usar L minúsculo, só que não aceita plural, então não se coloca S. A relação entre eles é um metro cúbico tem 1.000 litros, 1 litro 1.000 ml, 1 ml 0,001 litro, 1 litro e 1 centímetro cúbico é a mesma coisa, e 1 decímetro cúbico e 1 litro é a mesma coisa. Tem a mesma equivalência. E aí nós vamos para a quantidade de matéria. A quantidade de matéria é a quantidade de substâncias que existe no material. Essa quantidade pode ser átomos, moléculas, íons, prótons, nêutrons, qualquer partícula atômica ou subatômica. E esse mol, nessa palavra mol, ela sempre vai estar vinculada ao número de Avogadro. Que número que é esse? É o número 6,02 vezes 10 a 23 unidades de qualquer matéria. Então, se eu falar, eu tenho um mol de hidrogênio, eu vou ter, né, se for átomos de hidrogênio, vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Se eu falar íons, né, vai ser essa quantidade de íons. Para os senhores terem uma ideia, né, se eu colocar esse número por extenso, são 602 sextilhões de unidades. É um valor absurdamente alto. Para vocês terem uma noção, né, hoje nós somos um mundo em pessoas, 8 bilhões de seres humanos na Terra. Aí são sextilhões. Né? A riqueza produzida no mundo deve estar beirando hoje uns 200 trilhões. Aí são sextilhões. Então, é uma quantidade muito, muito alta. Praticamente na Terra não tem nada que em tamanho, né, natural nosso que possa representar uma quantidade dessa. Porém, para vocês terem uma ideia, pegar um produto que seja comum para a gente, né, a água. 18 gramas de água tem essa quantidade de moléculas de água. 18 gramas de água, se eu colocar, né, num copo, não vai dar nem um dedinho de água. São 18 gramas de água que vale 18 mililitros de água. É um pouquinho só de água. Né? É um gole de água. Esse gole de água tem essa quantidade aí de moléculas de água num pequeno espaço. Esse Avogadro, ele ficou famoso por causa desse número, que é um número universal, padrão, para medida de partículas atômicas, né? E vale como referência hoje para qualquer cálculo envolvendo reações químicas, a gente tem que usar esse número de Avogadro, que está vinculado à quantidade de mols. Aí o mol, como é uma palavra de origem inglesa, o plural de mol é moles, não bota moles, tá? É moles. Então, se for um só, é um mol. Se for mais de um, são mols. Então, nós temos aí 2,5 mols de átomo ou 2,5 mol de átomos. Ou você bota plural ou nem precisa colocar. Então, continuando aqui, nós temos também a unidade de pressão. Pressão no sistema internacional é medida em Pascal. Pascal, ou se fala pascals, né, no plural, ou PA. PA não bota S. Só posso colocar o S se for por extenso. E aí, nós temos as medidas na química. A gente não usa o Pascal, nós usamos atmosferas ou milímetros de mercúrio, tá? A atmosfera, a símbolo é ATM,
e milímetros de mercúrio, mmHg. Também se mede pressão em Torricelli e bars. Nós não usamos essas medidas na área de química. Aí 1 Pascal é um PA, equivale aqui a essa quantidade de newtons por metro ao quadrado. Na verdade, isso aqui também está errado. 1 Pascal equivale a 1 newton por metro quadrado. É uma atmosfera equivale a isso daqui. O cara que fez essa apostila como eu gosto. Então, uma atmosfera é um ATM, que é igual a 760 milímetros de mercúrio ou 760 Torricelli. Um Torricelli equivale a 1 milímetro de mercúrio. Uma atmosfera vale um ATM, que equivale a 1,01325 bar. E um bar equivale a 0,986923 atmosferas. São as relações que existem. Nesse momento, a gente só vai conhecer aí as equivalências, não vamos fazer cálculos sobre isso. Tá? Mais à frente, nós vamos precisar usar, aí eu forneço para vocês de novo as equivalências. E aí, a parte de explicação acabou. Vamos para a atividade em si. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mexer. Ok. Pessoal, nossa atividade, cálculo aplicado à química, está aqui. Eu dei como referência para vocês, né, a apostila de cálculo que nós acabamos de ver e alguns videozinhos falando sobre o sistema de medida inglês, o CGS e o sistema internacional. Quem tiver a oportunidade para assistir, são vídeos curtos e vão ajudar vocês. Então, vamos lá. Questões. Primeira pergunta: o que é uma grandeza e como ela pode ser medida? Logo no começo eu falei sobre isso, né? E eu peço que vocês deem 2 exemplos aplicados na área de química. Você pode dar como exemplo massa e volume, né? Massa mede em grama, em quilo, quilo mede em grama, e o volume se mede no laboratório em litro, mililitro. Diferencia uma grandeza de base de uma grandeza derivada. A grandeza de base, ela é aquela que vai, como o nome já fala, né? Ela é uma referência para as outras. E a grandeza derivada é uma combinação de grandezas de base. Terceira questão, comente brevemente sistemas de medidas abaixo. Aí é um pouco de história, né? O sistema inglês ele era usado na Inglaterra, está ligado à questão da Revolução Industrial, né? É um sistema muito peculiar que tem influência até hoje. Nós, por exemplo, compramos televisão em polegadas, né? Polegadas é sistema inglês. A gente, no mercado de ouro, o ouro é medido em onça. Onça vem de once, em inglês, também é um sistema de medida inglês. E aí nós temos o pé, né, que é usado pelos surfistas para medir prancha, medir tamanho das ondas. E também os barcos medem a velocidade em milhas por hora. Eu esqueci de falar da temperatura. A temperatura de Fahrenheit. Lá nos Estados Unidos, a medida é diferente aqui no Brasil. Eu achei um videozinho muito bacaninha. Eu acabei mandando pelo WhatsApp, né, pelo grupo do WhatsApp. Quem teve a paciência de ver, é bem bacana, porque o cara fala de todas essas diferenças que existem entre o Brasil e os Estados Unidos, por causa do sistema de medição daqui e de lá, que é muito diferente, né? Os camaradas lá, a média altura em pé, a altura do cara é em pé. Quantos de altura você tem? O cara fala, eu tenho tantos pés. Eu tenho 6 pés de altura. Eu falo, pô, 6 pés, o que é isso, né? Aqui para nós é diferente. A massa também, eles medem massa em libra, e por aí vai. Tem uma série de diferenças por causa da colonização deles, que foi inglesa, e eles ainda usam até hoje, é muito forte o sistema de medidas inglês nos Estados Unidos. O sistema CGS, né, é um sistema que tem ligado também à história da Revolução Francesa, usado pela França, é um contrapeso ao sistema inglês.
ainda também tem influência, porque mede o C é centímetro, o G é grama, o S é segundo, e é um sistema métrico ainda muito utilizado no mundo inteiro. E, por último, o sistema internacional, né, que é o sistema usado hoje como referência pelas nações do mundo inteiro. É recente, é de 1960 para cá, e o Brasil é um signatário desse sistema internacional. Aí, 4, vem perguntinhas teóricas, né, porque é errado pedir 300 gramas de mortadela, é porque o grama vem do quilograma, e quilograma é macho, ou seja, é masculino, e masculino tem que falar com o 300 e não 300. 5, uma caixa de água padrão tem 1 metro cúbico. O que isso significa? Significa que ali dentro cabe 1.000 litros. É 1 metro de altura, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, e se eu for encher de água em litro, eu consigo botar 1.000 litros de água dentro. 6. Qual é o padrão de medida usado na química para medir a quantidade de matéria? É o mol. O que ele tem a ver com o número de Avogadro significa que um mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades de qualquer partícula. 7. Quais são os padrões mais usados em laboratório para medir massa, volume, temperatura, pressão e comprimento? Massa é o grama, volume é o mililitro, temperatura usamos o grau centígrado, a pressão é a atmosfera ou milímetro de mercúrio, e comprimento, no laboratório, a gente usa muito centímetro. Elas seguem o Sistema Internacional de Unidade? Não, a maioria não. Né? A massa grama, a grama é um submúltiplo do quilograma, o volume litro é um sistema que está fora, a temperatura é grau centígrado, também não é em Kelvin, a pressão também não é, nenhuma delas é. A gente não segue. Por que a gente não segue? Por causa das dimensões do laboratório, né, que é uma dimensão que não comporta essas unidades padrões. 8. Um homem normal de meia idade vai ao hospital fazer exame de rotina. A enfermeira anota a quantidade de 180 em sua ficha, mas esquece de incluir as unidades. Igual alguns de vocês que fazem exercícios e não colocam o número como resposta e não botam unidade. Aí a mulher colocou 180 e ninguém sabia o que era. Aí perguntaram aí o que corresponde, né? É quilo, ele tem 180 quilos, ele tem 180 metros, ele tem 180 centímetros, ele tem 180 milímetros ou ele tem 180 meses. O que vocês acham que tem mais a ver? Né? Eu lembro que é um cara normal, hein? Qual a resposta mais adequada? Letra C, né, professor? Oi? Altura em centímetro. Letra C, altura em centímetro, né? Altura em centímetro? Pode ser. Eu vou deixar vocês pensar. 9. Considerando que uma aula dura 50 minutos, o intervalo de tempo de 2 aulas seguidas são 100 minutos. Só que eu quero que se expresse em segundos. Tem que fazer a conversão para segundos. Está mudando essas 2 aulas para segundos. A resposta é 100, é 1.000, é 60, 600 ou é 6.000? Aí faz a continha e marca aí a resposta que vocês acharem correta. E a 10ª questão, assinale a alternativa que apresenta somente unidades no sistema internacional. Aí é só voltar lá para conferir e ver, né? Para ver qual que é o certo. É metro, grama, minuto, é centímetro, hora, quilograma, metro, quilograma, segundo, metro, segundo, grama, ou é quilograma, segundo e grama? Aí é só voltar lá e, se não lembrar, conferir de novo. E, para fechar, tem uma frase aí de incentivo para os senhores, né? Fracassar não é cair, é recusar-se a levantar. Então, tenha coragem, sacode a poeira e dá a volta por cima. É um provérbio oriental, lá da China, Japão, aqueles lados lá. Pessoal, a aula de hoje é isso aí. Alguém quer fazer perguntas? Tá tudo certo? Não, professor. Tudo Oi? certo. Tranquilo? Tá tudo certo, professor. Hoje não tem conta para fazer, né? Mais fácil. Ah, é isso mesmo. Mais fácil, né? Então, pessoal, terminou de fazer, tira foto e manda para mim, tá? Tá bom. Então, tchau para os senhores. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau.